Nossa meditação hoje é aqui em Samuel 8, que diz assim: os israelitas pedem um rei, e Deus o concede. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, mas antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então observe que o povo de Israel, ele era um povo rebelde. Deus estava sempre concedendo a eles tudo, mas eles estavam sempre na sua rebeldia. Aqui, quando eles pediram um rei, é porque eles não estavam confiando inteiramente no Senhor. Porque se eles confiassem inteiramente no Senhor, eles sabiam que Deus lhe concederia tudo, assim quando tirou o povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho para que eles passassem. Eles ficaram no deserto caminhando e Deus sempre estava suprindo as suas necessidades. Durante o dia uma nuvem cobria para que eles não ficassem com muito calor. À noite uma claridade para que eles caminhassem e não se perdessem. Lhe dava o maná no deserto, lhe deu o maná, cordizes, mas eles estavam sempre murmurando. Aqui, como tinha passado, sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juiz sobre Israel. Mas aí eles não queriam mais, eles queriam um rei, como as outras nações tinham rei. E Deus disse: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, mas antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Eles não estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando ao Senhor. Eles estavam rejeitando ao Senhor. E aqui o Senhor manda Samuel, já escolheu, o Senhor já tinha escolhido qual seria o homem a que seria o rei do povo de Israel. E disse assim: e Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, diante de mim no altar, e comei comigo hoje pela manhã, te despedirei, tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Então aqui, Samuel já sabia que era ele, porque o Senhor já tinha revelado para ele que Saul seria o novo rei. Aí aqui no 10 diz assim: Samuel unge Saul como rei. Então tomou o Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aqui já estava, Saul já estava sendo ungido como rei. Agora teve algo aqui muito interessante nessa passagem, que Israel, eles tinham uma tradição. O azeite, que era quando eles ungiam um profeta ou uma autoridade, esse óleo, ele era colocado num chifre. Eles preparavam aquela vasilha de chifre e aquele azeite era colocado. Mas aqui a unção de Saul foi diferente. Diz aqui, ó, os antigos profetas, no Antigo Testamento, profetas e sacerdotes e reis eram ungidos com o azeite santo da unção, normalmente guardado e transportado em um chifre de carneiro. A unção de Saul, no entanto, ocorreu de modo diferente. Tendo o povo de Israel rejeitado o Altíssimo como líder e desejado ser como as outras nações, eles pediram insistentemente um rei. Os israelitas queriam alguém de quem pudesse orgulhar-se, finalmente. Deus concedeu a vontade do povo e mandou Samuel ungir como rei um homem alto e formoso da tribo de Benjamim. Samuel derramou sobre a cabeça de Saul azeite trazido em um vaso de barro. Olha aqui onde é que está a diferença. E tem um significado. Essa unção, esse óleo está num vaso de barro e não num chifre de carneiro, como é a tradição do povo de Israel.
Essa unção foi diferente naquela prática natural, em que um chifre de carneiro era usado para derramar o azeite sobre a cabeça do que estava recebendo a unção. O vaso de barro representa as pressões e os desejos de um povo que procura determinar seu próprio líder. Atitude essa que pode afetar radicalmente o avivamento. A partir de então, o Espírito Santo começou a manifestar-se de modo singular na vida de Saul, o qual parecia um homem transformado. Olha só, parecia. No entanto, apesar de todas essas extraordinárias demonstrações proféticas, aquele homem virou as costas para o Senhor, pouco tempo depois de ter sido colocado como rei, e em menos de 2 anos decidiu reinar por conta própria. A unção do vaso de barro tem um efeito breve, proporcionando ao povo apenas avivalista segundo seus próprios desejos e desejo. É interessante notar que a Bíblia jamais menciona que Saul amava a Deus. Nenhuma unção pode fazer alguém amar o Senhor. E nenhuma manifestação do Espírito pode substituir um coração consagrado ao Altíssimo. Olha aqui, você vê a diferença do recipiente que é levado para ungir um homem de Deus santo que ama a Deus, era o chifre de carneiro. Essa era a tradição do povo de Israel. Mas aqui houve uma mudança, porque Deus conhecia o coração de Saul, Deus sabia o que Saul ia fazer lá na frente. Mas como o povo, em Samuel 7, eles dizem assim, eles queriam um rei. Em Samuel 8, eles pediam um rei, Deus concede. Mas aí vai vir as consequências de um rei, daquilo que o povo quer e não do que o Senhor queria. Porque eles rejeitaram, não foi o profeta Samuel, eles rejeitaram a Deus. E no versículo para frente nós veremos quais as consequências que Saul trouxe para esse povo e que Saul trouxe para a sua própria herdade, para a sua própria descendência. Ao deixar Deus e começar a agir do seu jeito próprio, ele não buscava no Senhor para governar, ele fazia aquilo que via no seu coração, porque ele deixou Deus de lado. Então, as consequências daquela pessoa, de um povo, de uma nação, que deixa o Senhor, é catastróficas. Assim como cada um individual se deixar ao Senhor, ele vai sofrer as consequências. Porque nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Se Deus não tivesse entregue seu Filho único para que morresse por morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, não estaríamos aqui, estaríamos todos condenados ao inferno. Mas Ele nos deu a oportunidade, Ele deu seu Filho para que morresse por todos. Jesus morreu por todos. Ele não quer que nenhum se perca. Que você venha ler a Bíblia, buscar conhecer mais sobre a história de Saul. Que Deus venha lhe abençoar poderosamente. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa receber essa mensagem de salvação.